Olá, boa noite. Tava aqui prestando atenção para ver se eu tô mesmo ao vivo, se eu não estou. Tem um tempo que eu não abro live. Boa noite, Janaína. Valentina, muito boa noite. Nós já vamos daqui um minutinho esperando aí o Instagram entregar essa live aqui. Sejam muito bem-vindas. Hoje vamos ter aqui um papo bem bacana com a Lili Castro. Boa noite. Ô, gente, já aproveita e vai mandando um aviãozinho quem já tá entrando aí. Convida uma mulher, convida sua amiga, porque esse assunto é super importante, vocês nem imaginam. A gente vai estar falando aqui sobre comunicação, diálogo no casamento. Ah lá, Lili entrou. E como falar de sexualidade e de sexo no casamento. Boa noite, Cássia. Já vou chamar a Lili. Ah, gente, deixa eu pôr meu fone. Oi, Lili! Tudo bom? Tudo bem? Vou colocar meu Estão me fone. ouvindo? Tá me ouvindo, me vendo? Como é que tá a imagem aí? Tá ótimo. E aí? Tá ok? Tá ótimo, eu também tô te vendo e te ouvindo. Ai, Lili, que bom, né? Mais uma live. Isso aí. Já tem um tempinho. E muito obrigada por você ter aceitado o convite, estar aqui comigo, né? Na minha casa. No meu Instagram, na minha casa. É isso. Boa noite, minha mãe entrou. Cauã, Cássia. Gente, já vai mandando aí, né? Indicando aí sua amiga para poder entrar, porque o papo hoje vai esquentar, não vai, Lili? Com certeza, eu já tô aqui distribuindo, compartilhando para que as pessoas que acompanham a gente não percam nem um segundinho nessa Pois live, é, principalmente. eu também tô aqui mandando. Vai mandando aí, gente. Isso aí. E aí, para até já colocar as dúvidas, eu estou com tantas dúvidas, hoje eu vou tirar várias. Eu que não vou perder essa oportunidade de estar com a especialista aqui e não perguntar, né? Não é? Com Então, certeza. porque, Lili, comunicação já é algo assim, um desafio, não é? Para todos nós. Seja no relacionamento entre casal, filhos, O- já é um A, desafio. a comunicação, se a gente analisar, muitas pessoas elas acreditam, né, que é muito voltado ao que sai da boca apenas, a voz, a palavra, a fala. E é interessante que a comunicação você tem a linguagem verbal e não verbal. E a não verbal, ela é responsável por 93% do que a gente comunica. Então, Uhum. assim, Kênia, se eu chegasse aqui agora, as minhas falas vão ser maravilhosas, mas você vai ver, olha o tamanhozinho que é essa tela. Mas eu chegar assim, oi, gente, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Liliane e eu já fui policial, eu já fui professora, tô casada há 22 anos, tenho 2 filhas. Olha que eu tô falando bem bonitinho, tudo falado, mas como que tá a minha expressão e a minha energia? Olha a diferença Aham. se eu falar a mesma coisa. Boa noite, gente, tudo bom? Eu sou a Liliane. Então, assim, olha a diferença, a gente está falando numa comunicação virtual em que a gente está assim, pequenininha para a pessoa no celular, para quem está assistindo no celular. E olha a energia que eu ponho, olha o formato do que eu tô falando, porque muitas vezes, Ken, a gente fala assim, o filho chega, mãe, fala 3, 4 vezes, ou o marido, amor, e você fala, que é? E aí a pessoa olha pra você, calma, mãe. Não, mas eu tô calma, eu tô muito calma. Ô, Lili! Eu acho que
Exatamente. Quem nunca? E foi interessante você deu esse exemplo, né, do tom da comunicação e se apresentando. Então, Lili, se apresenta, porque assim, eu tenho tanto tempo que eu não faço live, que aí você foi falando, eu falei assim, vamos nos apresentar. Né? Ai, meu Deus. Obrigada, Lili, por você ter aceitado então o convite. Fala um pouquinho aí de você. Então, a jornada, acho que dos últimos 3 anos, desde 2021, quando eu tomei uma decisão muito séria na minha vida, eu acredito que isso mudou. O tema nosso é muito falado sobre comunicação e a sexualidade. E é interessante que ela atuou exatamente nesses dois pontos. Eu percebo que foi. Eu tive vários pontos de transformação. A gente tem, né? A nossa história, ela conta realmente para onde a gente vai. Se você hoje tem dúvidas, tá, sei lá, num deserto, tá com muitos problemas e não consegue achar uma saída, eu entendi que a saída estava na minha própria história, Kênia. Então, olha a comunicação, a primeira comunicação que eu aprendi, que eu tive que entender, foi a minha, comigo mesmo. Então, assim, a responder várias perguntas que eu não conseguia, tomar uma decisão, porque aquela decisão impactaria exclusivamente a mim. Andando no ambiente, a ambiência que eu tava, gente, amo, eu super, super honro todas as pessoas que eu já trabalhei, os lugares que eu estive no Brasil, os lugares que eu viajei por conta da profissão que eu tinha anteriormente, eu sou super grata. Só que ali me exigia uma energia masculina diária muito forte, e aquilo atrapalhava principalmente a minha relação comigo mesma. Acho que falar sobre até eu quero muito entender a diferença da sexualidade do sexo. Tudo isso, assim, eu tô aqui com você que é especialista para entender tudo isso e trazer como isso impactou na minha essência, entender o meu feminino, entender o quanto eu tinha fechado, eu só estava olhando. A gente tem os dois, tem energia masculina e feminina, Liliane. Então você nega a sua energia masculina? Jamais. Eu sei os momentos hoje que eu posso estar utilizando, eu sei que eu tenho elas, eu sei do meu poder, sobre o poder que a gente tem desse masculino, essa energia, mas eu desejei tanto o feminino e eu entendi, Kênia, que quando 3 anos atrás, então eu estava completando os meus 40 anos, eu percebi que eu não tinha habilidades, eu não tinha eu não vivi treinamentos específicos para desenvolver o meu feminino. Então, hoje eu busco muito modelos de mulheres mais femininas, eu busco estar próxima, eu busco ler, ver, porque são habilidades que eu não desenvolvi, eu sei que é nato, mas eu não desenvolvi. Uhum. Bacana. Você falou, né, da sexualidade. Falar de sexualidade é falar de vida. E você falou de energia, de equilibrar a energia. Sexualidade é a nossa energia de vida. E a comunicação, né, falando nesse sentido mais amplo da sexualidade, é justamente nesse modo de nos relacionarmos. Você deu o exemplo, né, de quando você trabalhou lá como policial, de como essa energia masculina tomou uma proporção assim em você e você levou isso para dentro da sua casa também, e isso impactou, né, de certa forma, negativamente, tanto com seus filhos, com o seu marido. Então, assim, e quando a gente fala de sexualidade, é essa amplitude, né, nesse modo de relacionar, essa energia que nos impulsiona, sim, buscar os relacionamentos, buscar o amor, buscar a intimidade, né? É o se expressar, é o sentir, é o falar. A sexualidade é o nosso modo de vida, né? O modo como nós expressamos, sim, essa energia o tempo todo. E a gente aprende, né? O primeiro lugar ali onde a gente aprende a se comunicar é na família, não é? Você deu o exemplo aí do filho, né? Que chega perguntando, você fala, o quê? Então, assim, será que os filhos têm espaço para se comunicar? A gente vai chegar lá no sexo, mas a sexualidade é algo amplo. Primeiro, a gente aprende esse padrão de comunicação na família. Eu tenho espaço para falar o que eu penso, o que eu sinto, né? Ou não. Ou eu sou reprimida. Porque esse padrão de comunicação, de forma geral, vai também ditar a minha comunicação ali na parte sexual também. Vai ditando o modo como eu funciono. Essa comunicação, de forma mais ampla, vai
afetar quem nós somos, nessa forma de nos comunicar mesmo e de nos relacionarmos, de falar aquilo que pensa, que sente. E aí, como que a gente aprendeu isso? Por quê? Sexo é um encontro. E é um encontro de dois seres que vieram de núcleos familiares diferentes e aprenderam a comunicar diferente também. Então, vem um de um lá, vem outro de outro, e aí junta como que isso acontece. E isso é tão sério, que eu vejo agora, né, em ambiente clínico, que assim, pessoas de anos, elas quase não se comunicam. Eu falo comunicam de forma geral, né? Não tem tempo para sentar e dialogar, falando aí dos casais. Não tem um tempo para o casal dialogar, namorar, e aí vai englobar várias atividades, mas falando agora especificamente da comunicação, é só aquele corre-corre do dia a dia, sabe? Porque a agenda sempre muito cheia, né? Sempre de atividade, seja da esposa, do marido, dos filhos, são tantos afazeres, é mais aquela comunicação assim rápida. Não tem aquele tempo de sentar, realmente olhar olho no olho, ter aquele tempo de qualidade, principalmente ali para o casal. Não é verdade isso? Com certeza. E aí eu até quero ver, eu ter acesso a alguns aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo que está entrando. Só para saber que da onde vocês são, se são daí de Minas, se são de Brasília, só para a gente ter uma noção regional onde é que está todo mundo. Gente, a questão, eu percebo assim, a gente tem um problema seríssimo no olhar para a criança, né? Uma das minhas formações é na área de pedagogia. E aí, tanto na época quando eu era professora, tanto depois quando eu fui mãe, tanto da Carol quanto da Sofia, e eu vejo hoje a interação dos outros pais com os filhos, como a gente olha para o filho como se ele não fosse um ser humano adulto, né? Como se ele não fosse, que ele não fosse no futuro ser um adulto, como se ele fosse ser daquele tamanho para sempre, e não respeitar. Respeitar, eu falo na conversação, dar a esse espaço. Se a gente vê uma criança com 4, 5 anos ali, de repente, se tocando, a primeira vez, talvez, que tá tendo um contato ali mais consciente ou algo nesse sentido, com 5, 6 anos, que é uma fase que eles já estão mais se autoconhecendo ali, os pais, eu pergunto para vocês, gente, não é possível que isso só acontece perto de mim, ou já aconteceu comigo. A gente olha para isso, quer ter aquela expressão assim, não, tá tudo bem, tá tudo normal. Só que assim, não tem como a criança não perceber, o seu timbre de voz muda, a forma, e você assusta. Keiner, eu vou te falar, com a Carol principalmente, como a Sofia eu já estava mais treinada, com a Carol, essas fases foram muito complexas para mim. Mas eu percebi que o problema não era com a Carol, nem era com aquela situação, mas sim a minha relação com a minha sexualidade, a minha relação com isso, os tabus que eu carregava. Então, assim, a criança, eu tinha que instruir ela, o adulto dali era eu. O formato que eu iria trazer esse tipo de comunicação é o que ia marcar para ela. Só que eu percebi que eu tinha muitas travas. Ainda hoje, Ken, eu olho assim, é uma área que eu tenho que trabalhar bastante. Por quê? Porque eu não fui instruída tanto assim nessa seara. Então, assim, é algo que eu pergunto para vocês, mulheres que estão aqui. Vocês passaram ou passam por isso? Como que foi essa relação? E aí eu vou para a relação do casal. Quando eu me vi com dificuldades de expressar, de falar, a hora que chegava os exercícios, gente, eu vou ter que falar sobre reprodução. Tem a parte de biologia, como que eu vou explicar isso? E aí a gente traz como se a criança, o conhecimento está na gente, a criança ainda está vazia, ela é uma esponjinha vazia. E aí a gente imagina que ela já saiba ou está pensando, não, a gente não executa pergunta, não ensina a criança a perguntar, a gente não explora o que ela pensa daquilo, ou então pede para ela contar. Filho,
o que que foi? Por que você está se tocando? O que que aconteceu? É coceira? Você está sentindo o quê? O que está acontecendo? Então, perguntas simples, porque às vezes é um bichinho que picou, ela vai vir na maior inocência, não, mãe, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Aí você olha a inocência da criança, olha o meu pensamento. Pensa que isso é seu, não é da criança. E aí, a hora que você vai questionar e perguntar a ela de forma natural, é o que eu falo, se você não consegue fazer isso de forma natural, isso é sobre você e não seu filho, imagina na hora de tratar isso com o marido, por exemplo. Kênia, eu recebo muitas pessoas aqui pelo Instagram com diversos tipos. Boa noite, gente. Tem uma gente. Oi, Lili. Oi, oi, oi. Gente. Boa noite. E aí... E vai colocando aí, gente, se vocês já passaram por situação parecida, como a É isso Lili aí. falou aí. Ajuda a gente aqui, porque isso aqui é compartilhamento de para experiência, compartilhar, gente. Isso aí. E aí, Kenny, o que acontece? Muitas mulheres me relatam, são duas situações. Uma, que às vezes o marido procura muito ela e ela não tem nenhum tipo de prazer, ela faz mesmo por obrigação, ela se coloca, ela sempre está buscando uma indisposição e literalmente ela fica indisposta mesmo, porque ela vai buscar bastante energia para ficar indisposta. E a outra situação é quando as mulheres, elas querem esse contato com o marido. Eu já tive relatos de mulheres de 6, 8 meses, 4 anos sem ter relação com o esposo, sem ter intimidade com o esposo. E aí, eu acho que a gente tem que entrar muito nisso, assim, porque a relação sexual, ela é o final de algo que precisa ser construído. Uhum. E aí, muitas mulheres que me acompanham, hoje eu estava fazendo uma análise, a maioria até acima de 40, 45 anos, elas já estão passando pela transição do ninho vazio, que é os filhos saírem e ficar só ela e o esposo. E aí elas começaram a perceber que não foi ali construído durante esses anos uma relação realmente amorosa. Essa relação, ela está comprometida. Liliane, tem jeito isso? Acabou? Separação, é divórcio? Não. Gente, eu quero falar para vocês. No último ano, é sempre assim, eu falo. O último ano agora e está sendo. Nos últimos dias estão sendo os melhores do meu casamento. E se eu posso vivenciar isso, você também pode. Então, assim, a gente hoje vive uma relação com os nossos esposos, mas porque existe uma construção diária, não é algo mágico, não é fórmula mágica, não pense que, eu vou pegar uma dica, passo 1, passo 2, passo 3, e já vou viver o que a gente está vivendo. Não, porque foi construído há 4, 5, 6 anos atrás, a gente está colhendo coisa de 5, 6 anos atrás, repetindo. Não é isso, Kênia? É isso mesmo, Lili. Intimidade, gente. Fazer sexo é diferente de ter intimidade. Como assim, Kênia? Eu posso fazer sexo e não ter intimidade? Sim, são duas coisas distintas. Por quê? Gente, não sei se vocês vão concordar comigo. Sexo, qualquer pessoa consegue fazer. Porque é instintivo, é biológico. A pessoa tira a roupa e faz. Mas intimidade são poucos. Intimidade é isso que a Lili falou. Intimidade constrói-se fora da cama. Fora da cama. Que é o que eu falei no início, que os casais não têm tempo, ou não é que não tenham tempo, né? Mas não dão prioridade, não reservam, não separam tempo para poder comunicar, ter intimidade. Porque a intimidade nasce ali do diálogo. Quando você conhece alguém, para eu ter intimidade com a Lili, eu preciso o quê? Me comunicar com ela, não é? Então, é conversando, é uma das formas que a gente cria intimidade. Então, se você não tem esses tempos de qualidade para criar, gerar essa intimidade com o seu marido, como vai ser no momento do sexo mesmo e da intimidade? A Lili falou de 6, 8 meses, 4 anos. Lili, o que a gente vê do lado de cá, infelizmente, é bem pior. Ontem mesmo eu peguei um caso de uma mulher casada há 12 anos, ela nunca conversou e ela tem problemas sérios nessa área, mas eles nunca conversaram sobre isso. Ela não sente prazer, ela não gosta porque ela está bloqueada e agora que ela está buscando ajuda.
Ela pensou assim, se eu não buscar ajuda, o meu casamento vai acabar. Porque já são 12 anos. São 12 anos, né? E aí, se a gente não buscar priorizar isso, a Lili está vivendo esses últimos dias, esses últimos anos, porque ela teve uma intenção, ela e o esposo dela, uma intenção, e buscou e busca todos os dias. Igual ela falou, não é uma dica aqui, uma dica hoje, ali, é todo dia nós precisamos investir no nosso casamento, no nosso relacionamento. As coisas, elas não acontecem. O problema também, existe uma crença de que sexo todo mundo nasce sabendo. Ninguém precisa falar, porque todo mundo já sabe. Isso é uma frase, uma crença que limita você buscar, limita você aprender. E hoje em dia, graças a Deus, nós temos vários meios. É claro que a gente precisa saber aonde buscar, mas existem vários meios, né? Como eu falei no início, no modo da criação, por exemplo, isso traz muita trava numa criação rígida como um todo. Por exemplo, de não poder se expressar, principalmente a mulher, né? Principalmente. Calada você já está errado. Olha o choro, não é assim? Então, assim, a criança já vem com uma criação assim, imagina na hora que chegar na intimidade. Tem crença de que mulher, por exemplo, não pode tomar iniciativa, né? Uma das maiores reclamações dos homens é essa, que a mulher não toma a iniciativa. E por que não? Né? Por que não tomar a iniciativa? Às vezes é um bloqueio, uma barreira, uma crença que está impedindo ela de fazer isso, de achar que é o marido, mas também não conversam sobre isso para poder resolver. Então, a gente precisa viver, se a gente quer realmente viver, né, uma intimidade plena, saudável, conquistando, como você falou, Lili, a gente precisa estar aberto a aprender, aberto a entender como, que é o tema que a gente trouxe aqui hoje, como dialogar. Aí a Lili vai trazer para a gente a questão da comunicação. O que a gente precisa ter para uma comunicação assertiva, né? Eu já escutei vários conteúdos da Lili, venho acompanhando. Ela fala muito da escutativa, né? Não violenta, e a gente vai trazer isso para parte da sexualidade quando você for ali conversar com o seu marido sobre esse assunto. E aí eu vou complementar, a gente vai uma complementar a outra aqui nesse assunto. Então, Lili, como que funciona aí a comunicação assertiva? Então, a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que têm um perfil comportamental influente, que tem uma facilidade maior da fala, se expressar, os dominantes que acreditam ali que possam se posicionar assim, eu estou sempre aqui, eu sei que direção tomar. E aí, os que têm mais dificuldades, às vezes o estável que é mais introvertido, o analítico que fica ali só observando, se alguém perguntar, ele vai falar algo. E aí dentro de casa a gente tem esses pais, a gente tem essas crianças, uma criança que é mais calada, o pai que é mais calado, ou a mãe mais falante. E aí cada um, eu falo que é um personagem dentro de casa. E a gente tem que entender que essas diferenças e esses formatos de fala não quer dizer que aquele que tem uma facilidade, que gosta de falar, ele se comunica bem. Por que que pode essa pessoa não se comunicar bem? É que essa pessoa ela pode gostar tanto de falar que ela só escuta a própria voz. Vocês já viram quando você entra numa roda? Não sei se você já viveu isso, Kênia. Sim. Acho que ninguém que viveu isso. Assim, de chegar numa roda, num lugar, aí tem aquela falante. Aí ela, se ela para, gente, deixa eu falar, a pessoa ela não quer parar de falar, só porque as outras estão. Aí a hora que o ar, ela vai pegar o ar, aí a outra pessoa começa a falar. Já viram essa, assim? Uhum. E se ela pudesse não pegar ar e ficar falando, ela não pegaria. Sim. Aí pegou o ar, aí outra entra, né? Ah, eu acho que eu posso falar agora. Não é assim? Sim.
Então, Sim. essa pessoa parece que é boa comunicadora, não parece, Kênia? Todo mundo vai reconhece, talvez, se fosse fazer uma avaliação, falar assim, nossa, aquela ali deve ter uma comunicação assertiva. Uma E oratória, né? né? Gente, nem sempre aquele que tagarela o tempo inteiro é o mais escutado. E ele também, às vezes, está falando, parece que... E às vezes nós somos essa mãe que está falando, às vezes nós somos esse pai que está falando. E para a gente falar ou se comunicar, e a responsabilidade da comunicação, gente, está com a gente. E o que seria a comunicação assertiva? Gente, é realmente aquela mensagem que eu estou carregando, aquela instrução, aquela informação, aquilo que eu quero transmitir para o outro, seja realmente transmitido. De quem é essa responsabilidade? É de quem vai receber ou de quem vai transmitir? É óbvio que é minha. Às vezes eu vou ter que falar com uma pessoa que ela tem surdez, ela tem TDAH, ela é um analítico, por isso você tem que saber de perfil comportamental. Talvez o seu filho seja analítico, talvez o seu filho tenha algum transtorno no processo auditivo, então você precisa falar mais devagar, mais lentamente. E aí, às vezes, você passou a vida chamando o menino. Aliás, esse menino parece que é burro, não entende, ou você passou a vida. E aí, eu vou dar meu testemunho. Gente, em 22 anos de casado, eu lembro que quantas vezes eu não falei pro Henrique assim, gente, Henrique, conversar com você é igual conversar com uma porta. Você não entende, você não me escuta. E aí, gente, como a gente se desenvolveu muito aqui em casa, tanto eu quanto meu marido descobriu que ele tem o transtorno, está em tratamento, o TDAH. E uma das características é realmente a parte do processamento auditivo. E não só ele, como a Sofia. Como a gente descobriu do Henrique? Porque a gente descobriu primeiro da Sofia. Se pensa, Kênia, por que eu estudei tanto sobre comunicação? Por que eu era uma exímia entrevistadora quando eu era policial, nessa parte toda de instrução, tudo lá dentro, lá fora na minha profissão, era uma exímia entrevistadora. Eu sei isso tecnicamente. Se você quiser aqui parar e a gente fazer um treinamento técnico, assim, como você fazer isso ponto a ponto, a fase da elicitação, como chegar próximo, como trazer conversas que vão fazer a atração da pessoa irresistível para que realmente você possa ou persuadir até chegar à manipulação. Gente, é um poder, assim, nas técnicas, é super poderoso. E eu sabia tudo isso, Kênia. E eu não aplicava isso em casa. E eu pergunto para vocês, quantas de nós sabemos um monte de coisa e não aplicamos? E aí, como que a gente sabe que não está sendo aplicada essa comunicação assertiva? Para chegar a ser uma comunicação assertiva, o que você transmite, aquela pessoa ela tem que compreender genuinamente. Se você sente que seu marido não te escuta, se você percebe que seus filhos não te obedecem porque eles também não te escutam, a sua comunicação não é assertiva e essa responsabilidade, ela é nossa, é de quem transmite, viu, Kênia? Pois é, Lili, quando eu escutei você já há mais tempo, não foi nem dessa última fase que você veio falando da comunicação, que a responsabilidade é nossa, e eu já vinha e continuo, né, buscando entendimento e buscando aprender a me comunicar, porque a responsabilidade é minha. E como você falou, né, depende dos temperamentos. Eu tenho um temperamento mais extrovertido e meu marido, por exemplo, ele é introvertido. E aí, assim, muita dificuldade para poder comunicar. E eu achava antigamente que, entre aspas, o problema era ele. Porque falava, eu falava, e ele não respondia, né, da forma com que eu gostaria. E aí, eu falei, não, o problema está com ele, não é possível, né? Depois veio a questão com a Luísa também é introvertida, e aí o Davi já é outra questão também. Gente, mas assim, se a gente entender que a nossa família é um laboratório fantástico de aprendizado, que o casamento
é o melhor lugar para a gente se forjar como ser humano, sabe? Dá para a gente aprender tanta coisa, porque aprender para ensinar aqui, né? Como a gente está ensinando para as pessoas, é maravilhoso. Mas a gente ensinar e vivendo isso é completamente diferente. Nós estamos ainda no processo, né, Lili? Com certeza. Mas a gente só está aqui porque a gente está vivendo o processo. É algo real que a gente vive. Não é algo faz de conta, né? Que a gente só pegou no livro, vamos aqui passar algumas técnicas, né? Então, assim, isso é muito, muito vivo dentro de nós. E a gente precisa ter, quando você fala, Lili, dessa escuta ativa, é muito importante, principalmente, o tempo todo, mas principalmente na hora de se falar da intimidade, né? Do sexo, da sexualidade. Por quê? Qual o maior temor que a pessoa tem? Do julgamento. O que ele vai pensar se eu falar isso? Tem esse temor do julgamento. E também tem aquela questão de a pessoa se deixar ser conhecida. Que às vezes ela não quer se abrir. Ela não quer deixar ser conhecida. Abrir ali as suas falhas, não. Eu tenho que demonstrar que tá tudo bem, eu sou perfeita, tá tudo certo. E aí a gente acaba perdendo uma grande oportunidade de viver realmente uma plenitude, assim, uma leveza. Essa palavra também eu queria trazer, porque precisa ter essa escutativa e essa leveza. E você lembra que você falou da sua dificuldade? Porque a criança, por exemplo, ela não tem o erotismo como a gente tem, né? A cabecinha dela ali, ela está aprendendo. Então, assim, está dentro da nossa cabeça essa questão do erotismo, né? E aí toda essa criação, tudo que é falado e não falado, a Lili falou e é muito importante. Existe a comunicação verbal e a não verbal. Até quando não se fala dentro da família, por exemplo, especificamente sobre sexo, a gente já está aprendendo alguma coisa, não tá? Por que não é falado? Não é verdade? A Lili caiu. Mas, gente, vocês estão muito quietinhos. Eu vou aproveitar que a Lili saiu. Coloca aqui para mim de onde você é. Nós temos aqui quase 20 pessoas. Coloca de onde você é aqui para mim, por favor. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui qual que é a sua maior dificuldade. Ou você conversa com o seu parceiro sobre sexo, sobre a intimidade de vocês? Porque é o seguinte, por que é tão difícil falar sobre sexo? Por que é difícil? Aí, ó, a Aline é de Contagem. Obrigada, Aline. Vão colocando aí, gente, de onde vocês estão falando. Vou chamar a Lili. Pernambuco, gente, Pernambuco. Contagem, Pernambuco. Voltou, Lili. Voltei, gente. E aí, Lili? Tava terminando aqui de complementar. Então, eu vi ali, eu tô até lendo os comentários agora, não sei se você conseguiu ver, tem muito comentário, acho que a Neuzeni fez 2 comentários bem, bem grandes aí, não sei se você consegue ver. Deixa eu ver se eu consigo. Fala aí pra voltar. mim. Ah, tá, meu esposo voltar. é muito brincalhão e eu achava chato, hoje aderi às brincadeiras e hoje a nossa comunicação está maravilhosa, principalmente no sexo, tá vendo, gente? Tem que trazer leveza. Infelizmente, existe sim toda uma história, toda uma cultura muito pesada, muito, e diversas culturas, diversas crenças realmente que limitam, que, né, nos bloqueiam, colocam essas barreiras, mas elas precisam ser derrubadas. E existem meios de se derrubar essas barreiras, né? E está aberto, olha só que interessante, ele é muito brincalhão, ponto. E aí peguei isso aí, essas brincadeiras, hoje já comunica e já leva para a parte da intimidade. Maravilha. Perfeito.
E eu queria convidar as rainhas, eu vi aqui que são muitas rainhas, e nós somos essas rainhas, né? Eu quero perguntar para vocês quantas aqui são cristãs, porque eu acredito que tanto quem está seguindo ali a Kênia e que me acompanham também são cristãs, porque acabam se identificando com a nossa fala, com os nossos princípios. E quando eu falo de rainha, se alguém aqui tem alguma repulsa, quando eu falo de princesa ou príncipe, de rei, que o seu marido é um rei, que você é uma rainha, e se você tem algum sentimento ruim frente a isso, eu queria muito aqui pedir para você observar isso. Por que essa repulsa? Porque se a gente analisar, se a gente é cristão e nosso Deus é um Deus que é o rei dos reis, e nós somos filhas e filhos dele, então a gente tem que receber a nossa herança. E para receber a nossa herança, a gente tem que entender tudo isso que eu e a Kênia estamos trazendo aqui. O nosso Deus, ele nos presenteou com algo. E quando a gente não se permite ter realmente prazer no sexo, quando a gente não se permite ter prazer dentro da nossa família, quando a gente não se permite realmente exercer essa herança dada por ele, que é de ser rainha e ser rei, nós temos que começar a analisar realmente o que está por trás disso, o que é essa crise de merecimento. Se hoje você não vive a prosperidade, gente, prosperidade real, ela está relacionada com dinheiro, muita gente vai pensar que lá vem ela falar de prosperidade. Gente, a questão financeira é que você nem é escravo de dinheiro. É o contrário. Se você hoje fala assim, eu não aguento mais falar em prosperidade, eu estou endividado. Se você está endividado é porque você não recebeu a sua coroa. Você quer receber, você acha que tem vontade, eu falo aquela crença mesmo assim, eu quero. Só que é real, você sente, realmente você sente prazer. Você se permite, se você fizer sexo todos os dias com o seu marido, se vocês estiverem prontos para realmente compartilhar essa intimidade, você está aqui em que nível? O que você tem comunicado? Porque numa relação, eu falo íntima, dentro do treinamento que eu faço sobre comunicação, Kênia, existe um campo ali, e aí quem é psicólogo, psiquiatra ou psicanalista aqui vai entender o que eu vou falar. Tem um campo de segurança. A gente tem o nosso perímetro aqui, entre 1 metro, 2 metros. Vocês vão perceber que nos ambientes que vocês entram ou andam, você pode observar que você abre o braço assim, ó, você estende o braço, aquela pessoa que você nunca viu na vida, você mantém, mesmo você não olhando para ela, a sua visão periférica, ela faz com que você fique pelo menos a 2 metros. E se essa pessoa fica muito próxima a 1 metro, você já entra em estado de alerta. Gente, o seu marido literalmente entra dentro de você. Olha o nível de intimidade que é. Então, assim, se eu trato, olha a distância, aí eu vou trazendo o filho sai de dentro de nós. Então, olha bem o que eu estou falando. Nós nos comunicamos através de contato, literalmente de contato. Então, vai muito mais profundo. Se eu não recebo o meu reinado, se eu não recebo tudo isso, a gente tem que observar o nível de merecimento que eu estou sobre todos esses fatos. Lógico que são vários pilares que nós temos que trabalhar. Hoje nós estamos falando do pilar de relacionamento, que entra a comunicação, e o pilar aqui também de relacionamento, que entra a sexualidade. Olha, gente, um pilar só, o tanto de coisa que tem dentro dele que a gente tem que se desenvolver. Nós temos que nos permitir desenvolver. Gente, eu fiz um anúncio, Kênia, o anúncio tá bombando. Você sabe por quê? Porque eu só fiz uma chavinha. De quem que é a culpa? Aí todo mundo tá chegando lá querendo ter o encontro real comigo. Por que eu descobri de quem é a culpa? Gente, meu Deus, a competição. Vamos descobrir de quem que é a culpa nessa comunicação aí. Aí pronto, tá todo mundo se inscrevendo. E aí lá no formulário eu pergunto por que ela tá me buscando. Não, porque eu quero descobrir de quem que é a culpa aqui dentro de casa. Eu dou conta, Kênia. Ô, Lili, você falou, né, que as pessoas fazem sexo, né? Eu costumo falar assim, eu escutei essa frase não é minha, mas eu escutei essa frase, que fazer sexo
a gente tira a roupa. E falar de sexo é despir a alma, né? Teve um comentário aqui, por exemplo, da Flávia, que ela falou assim, tudo depende do como. E lembra que você falou também da comunicação não verbal? Gente, a nossa energia, ela chega antes de abrirmos a boca. Antes. Muito bem. Não é? Muito antes. Então, você já vem com toda uma energia nessa conversa. É por isso que eu quero trazer aqui para vocês alguns passos para dessensibilizar esse momento de conversa. Primeiro que essa energia, tudo começa em nós. Nós precisamos trabalhar, assim como a Lili falou, das crenças dela, ela falou assim, eu tinha, e ainda, né, dependendo, ainda tem, né, algumas, Tem que ser enfim, trabalhado. que tem que Você ser vai carregando, trabalhado. você só vai ter estratégia para ela não ter mais consequência ruim na sua vida, mas ela vai estar ali. Pois é, e aí você vai trabalhando em você essas crenças. Você vai, para quando chegar nesse momento também do encontro com o outro, no momento dessa fala, dessa comunicação, você já está um pouco mais desarmada. Porque a Euseni, né? Euseni? Isso, Neuzeni. Neuzeni falou que o marido dela é brincalhão, já tem um jeito mais descontraído, então foi fácil ali de começar a falar. Mas se seu marido não é, né? Eu tô lembrando aqui, ela deu exemplo também, lembrei, certa vez eu fui perguntar para o Luiz algo relacionado, era algo mais técnico, assim, não era algo assim nosso e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, ai, Kenny, eu não sei dessas coisas, não. Não sei nada dessas coisas. Eu falei assim, não, mas é pra gente aprender junto. Eu quero saber, porque assim, gente, cada pessoa pensa de uma forma. O que é sexo para um, talvez não é para outro. A mesma coisa, não é? Porque, Lili, você falou algo também muito importante, a questão do permitir. Eu vou falar mais das mulheres aqui, porque isso acontece muito com as mulheres, da não permissão para o prazer na hora do sexo. E às vezes ela nem sabe disso, porque ela vive uma vida de desprazer também. E ela leva isso para a cama. E isso precisa ser trabalhado, está muito no inconsciente, na forma como ela aprendeu, nos ambientes, nas vivências que ela teve, para se permitir. Porque para se ter prazer, pensa, gente, é uma entrega. É uma entrega. Não tem como eu chegar, tudo começa na mente. Tudo começa na nossa mente. O que eu penso, eu vou levar para a hora da intimidade. Então, se essas travas, esses bloqueios, essas crenças estão ali o tempo todo na minha mente, como que eu vou conseguir me entregar na hora do sexo e ter prazer? Eu dei o exemplo, né, dessa pessoa de 12 anos, mas que eu atendi essa semana, mas eu escutei um estudo de caso, a pessoa foi casada há 22 anos. Nunca conversou com o marido dela a esse respeito. E ela nunca teve um orgasmo em 22 anos. Ela conseguia ter sozinha, se manipulando, mas com o marido não, pela falta da comunicação. Ela não conseguia falar, aqui não, mais rápido, mais devagar, eu gosto assim. Eu vou até falar que o não já é uma forma da gente quebrar essa comunicação não violenta, né? Pelo contrário, a gente tem que ir pelo ponto positivo, do que gosta, para chegar ali, e o não verbal também, com o próprio toque, né? Da mão, sinalizar. A pessoa fica imóvel, ela não fala, ela não mexe, e aí as coisas não acontecem. 22 anos, separou. Aí depois entrou num outro relacionamento, já tinha 4 anos, aí ela buscou ajuda, falou assim, eu não sei o que acontece. E era o quê? Falta de comunicação. De falar o como ela gosta de ser tocada. Ela não conseguia. Ah, mas por que que você não falava sobre isso? Ah, não, imagina. O que que ele vai pensar de mim? Que é o que eu estava falando também do julgamento. Existe muito isso.
principalmente a mulher, né? Que geralmente foi muito tolhida aí nessa questão da parte da sexualidade, né? De não poder falar sobre isso, de não tomar iniciativa. E aí a gente trabalha isso na terapia sexual, no como fazer esse diálogo acontecer. Porque vai muito, gente, mulher, não sei se vocês vão concordar comigo, é muito imaginativa, não é? Mais da conta. Às vezes ela pensa que se ela falar, o homem vai ter uma reação. Mas é só tá na mente dela, porque ela nem chegou a falar. E aí a gente traz, não, então me dá um exemplo de que aconteceu alguma coisa com vocês, uma situação fora da intimidade, e que ele agiu de uma forma agressiva, não sei. Não sei. Na hora que você vai investigar, não existe, está só no imaginário dela. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns passos. A gente já falou aqui que o primeiro passo é criar esses momentos de diálogo, porque senão não tem como fluir. Se a gente não criar, tem que criar, gente, porque se deixar acontecer essa vida rotineira nossa, de tantos compromissos, de tantas coisas, o sistema, assim, vai engolindo a gente não pode deixar. Não pode. Porque a parte, né, da sexualidade no casamento é algo extremamente importante. Ô, gente, pode perguntar aqui, pode comentar pra gente, talvez aí, né, Lili, conseguir ajudar vocês. Então, o primeiro passo, se alguém até puder anotar, gente, eu não coloquei o tema da live, né, fixado, mas a gente está quase caminhando para o final. Se alguém puder colocar os passos aí, escreve para mim. Primeiro passo, criar momentos de intimidade. Dia do casal, a gente fala, né? E aí, esse dia do casal, ter esse diálogo, e aí vocês que vão também determinar o que vocês vão fazer, que seja uma vez por semana, a cada 15 dias, a gente sabe que existe várias empecilhos, dificuldades, filhos pequenos, com quem vai deixar, mas tudo vai dando um jeito, né? E também a gente sabe que existem ciclos, né, Lili? A vida é feita de ciclos. A gente sabe que principalmente ali no início, quando a criança está muito pequena, é mais delicado, é um momento mais delicado em que a mulher, ela realmente está muito voltada para o bebê, mas que isso passa. O problema é quando a mulher, Lili, passou 10 anos, não é por causa do meu filho. O menino já tem 10 anos, né? O menino nem quer mais ficar perto dele. Assim, pelo amor de Deus, eu quero ir para um parque, me larga no parque. E ela não está buscando viver essa intimidade por causa da criança que já está com 10 anos. Pensa, né? E aí, aos poucos, vai deixando isso de lado. E isso é muito perigoso. Se a nossa família, né, Lili? Você falou aí das rainhas, dos reis. Se a gente realmente, preza pela nossa família, isso não pode ser negligenciado. Pelo menos isso é o que eu penso, não sei se a Lili concorda comigo. E, infelizmente, a gente vê muito isso. Nós temos que tratar nosso lar, Kênia, realmente como um castelo, uma realeza. Nós temos que nos tratar, essa comunicação de realeza, de percepção do outro como grande, como muito maior até do que... Olha, Kênia, eu vou ver se eu tô com um caderno aqui. Eu me surpreendi. Esse aqui é meu caderninho, que eu comecei a fazer ele em 2019. Kênia. Então, assim, eu comecei a desenhar ele, que era os meus sonhos, aqueles sonhos que até em 2018, ali, quando eu fui fazer os primeiros exercícios no desenvolvimento pessoal, só para você ter uma noção, Kênia, hoje eu fiz o cálculo, eu já ultrapassei R$250 mil em investimento no meu treinamento. Eu sei que muita gente vai falar assim, Liliane, é um apartamento, é um carro de luxo, é não sei o quê. Sim, eu investi e eu vou te falar, não me arrependo nem R$1, porque eu sempre pergunto o que é mais importante na vida de todas vocês. Todo mundo fala, família. Aí eu falo, então vamos olhar agora, vamos olhar o seu financeiro, em toda a sua vida, quanto você investiu para se desenvolver. Aí
para desenvolver para que a sua família seja contemplada. Isso é prosperidade, gente. Isso é pegar um apartamento e sim, um apartamento pequeno, 250 mil, mas um monte de gente ia querer ter ele. Mas investir em mim, em treinamentos. Então, assim, é algo, a Kênia para estar falando aqui é a mesma coisa. Ela não só é formada, tem toda... Gente, a minha filha esteve na casa dela. Ela virou mãe, é real, porque é muito difícil no nosso meio, assim, onde a gente está andando, a gente realmente vê que as pessoas têm congruência daquilo que elas querem transmitir e elas são. É muito raro isso. E quando você é recebida dentro da casa, que todo aquilo que realmente é congruente, gente, você quer estar junto com essas pessoas. Então, aí você tem um castelo, realmente você tem um reinado. As pessoas vão te buscar. Eu garanto que as pessoas vão te buscar. Elas vão querer saber o que está acontecendo com a sua família, o que está acontecendo, o que você faz de diferente. E aí aqui, Kênia, sabe o que eu assustei? Tem uma página que eu desenhei, meu marido, que eu queria. Que não era o que eu estava tendo lá em 2019. Aí eu peguei e desenhei ele, coloquei fotos, coloquei detalhes. Aí eu fui manusear, porque eu estou fazendo algumas atualizações, e eu me assustei. Por que eu me assustei? Porque tudo que eu tinha colocado, o Henrique já fez, e fez a mais do que eu tinha desenhado. Por que eu fiz? Juliana, isso é o quê? A técnica. Eu depois posso explicar em outro momento, que é como a Kênia está passando passo a passo. Vou deixar o passo a passo dela para não ter muita informação hoje. Mas eu quero demonstrar o meu testemunho de que quando a gente busca especialistas, eu sou especialista em família, a Kênia é especialista em sexualidade. Quando você busca pessoas que compreendem, têm metodologia e aplica isso e é real, se você quer saber se um profissional é bom, olha para ele. Não adianta. Gente, eu sou professora de educação física formada. Hoje eu não atuo, hoje eu tô Nós duas, né, Lili? Nós duas, né? Esse é o meu pilar mais que eu tô trabalhando hoje é dar saúde. É o pilar que eu tô trabalhando, porque eu tô tendo que resgatar uma consequência lá atrás de não ter feito exercício. Hoje eu colho o quê? A obesidade, e é essa obesidade, eu tô me liberando dela, tô me libertando dela. Ela serviu até aqui para um monte de proteção inconsciente, é isso que acontece. Só que agora eu tô falando do seu casamento. Eu tô querendo falar para você o quanto, pensa, fecha os olhos agora, nesse momento, e pensa no dia de hoje. A gente tá falando numa terça-feira. Recorda todas as vezes de interação. Como foi a sua comunicação com seu marido e com seus filhos? Você deu beijo nesse hoje, agora, nesse momento, a gente acabasse essa live. Você fosse interrompida agora nessa live de uma informação que os seus familiares dentro da sua casa, todos eles morreram. Qual seria a última imagem que você tem com eles? Gente, se a gente fizer esse exercício diariamente, é verdade, é um forte impacto que a gente recebe, que nós só temos aquele dia, nós só temos agora. Eu e a Kênia só tem esse momento aqui. A gente só tem esse momento aqui. E aí, a hora que você tem a oportunidade, o seu filho só vai ter 10 anos um tempo, depois só vai ter 15 um tempo, o seu marido, a mesma coisa. Se você não nutrir, olha aqui, gente, eu escrevi, porque meu marido na época estava com 108 quilos. Eu coloquei que ele ia emagrecer 25, ele emagreceu 30 quilos. Eu coloquei que ele ia ser gentil comigo, ia ser mais amoroso. Sabe o que ele fez? Ele me deu flores. Quem acompanhou meus stories viu ele me entregando flores, buquê de flores. Hoje tudo, gente. Isso que a Kênia tá falando é muito real. Eu fiz esse passo a passo. Esse primeiro de reserva. Gente, faça chuva ou sol. O mais importante é a relação conjugal. Quando ela tá falando, pelo amor de Deus, coloca assim, ó, prioridade. Você já começa a semana pela prioridade, organizando o dia do seu encontro com o seu marido. Esse dia tem que estar organizado, Kênia. Tem que ser essa palavra aí, prioridade. Ô Lili, depois eu acho que eu vou fazer o quadro ao contrário, porque o Luiz, ele tem um corpo mais magro, né? Aí agora ele voltou a treinar, depois da pandemia, muita oração e tudo. E aí eu estava pensando isso para comentar com você, que eu vi a evolução, né, do Henrique, incrível, incrível, é outra pessoa, né? E agora o Luiz está buscando para ter uma estrutura mais fortalecida, sabe? Ele estava tendo já problema de coluna, ele trabalha muito sentado
E, enfim, desde março. E ele está evoluindo, está evoluindo. E eu estou achando tão lindo aquilo, sabe? E essa questão que você falou de todo dia a gente olhar, fechar os nossos olhos e pensar, eu faço esse exercício, Lili. Eu tenho até brincado esses dias que os meninos chegam, abraço, aí eu falo assim, tá, gente, vamos lá, liberar a ocitocina, vamos ficar um tempinho, né? Que o contato físico nos faz, sim, liberar esse hormônio, né? A ocitocina, o hormônio do amor. Então, a gente, a cada vez, eu falei com o Luiz esses dias, porque é um tal de sair e voltar, a gente acha que vai sair e vai voltar. A gente... E pode não voltar. E pode não voltar. Eu falei com ele esses dias, porque como ele tem esse jeito dele assim, de menos contato, né? Então eu fico puxando ele e eu vejo que ele corresponde, que ele vai. Lili caiu de novo. Mas eu vou falando aqui enquanto ela volta, gente, dos passos. Ah, a Kate, não sei se é assim que pronuncia. Eu até fixei aqui para eu não perder a sua pergunta. Kate, é preciso fazer uma terapia, tá? Existem técnicas para isso. Então, busca ajuda. É, assim, possível e muito superar. Porque, gente, falar de sexualidade, falar de ou um tratamento, né, terapêutico, é transformação de vida. Você vai viver, assim, uma vida que você nunca viveu. E essa situação que ela trouxe são muitas pessoas que viveram isso e estão bloqueadas. Mas é possível, sim, busca ajuda, tá? Se você quiser me chamar depois no direct, pode me chamar. E aí a gente conversa. Mas, ei Patrícia, boa noite. Então, o primeiro passo é criar esse momento. O segundo, eu acho que eu já até pincelei, na terapia sexual a gente chama de dessensibilização sistemática, que é começar começar o diálogo, né, de forma natural e de assuntos que não sejam específicos ainda sobre sexo, sexualidade, especificamente falando ali com seu cônjuge. Então, você vai criar esses momentos de diálogo para se tornar natural, essa comunicação, esse diálogo entre vocês, porque muitas vezes isso não é real na vida dos casais. E o segundo é começar por assuntos, gente, não é discutir relação, é falar de vocês. Então vocês vão relembrar momentos que vocês estiveram juntos em viagens, né? Vocês vão começar a imaginar vocês fazendo viagens, né? Relembrar de quando vocês começaram a namorar, de como era bom, o que era bom, o que você gostaria de repetir, né? O que viveram naquela época que foi bom. Então, trazer assuntos mais abrangentes da relação de vocês para depois ir para questões específicas. E aí, esse é o segundo passo, a dessensibilização. Gente, e a gente já falou aqui, né, com a Lili, da escuta ativa. Queira entender o outro, porque nós temos as nossas questões e o outro também. Lembra que sexo é um encontro? Então nós precisamos estar abertos para escutar o outro, de verdade. E não escutar, a mulher aqui vai entender. Não é escutar já pensando no que vai responder, não. É realmente olhar na alma. Olha só, na alma do seu marido, na alma do seu parceiro, para entender o que ele, qual que é a necessidade dele, que já é o terceiro passo, da comunicação não violenta. Então, primeiro você vai criar um momento, é o primeiro passo. O segundo passo é a dessensibilização, de você trazer assuntos mais abrangentes para depois trazer especificamente ali na área da intimidade sexual de vocês. E o terceiro passo é a comunicação não violenta. Como assim, Kênia? Por exemplo, vocês chegarem e começaram a falar do momento de intimidade, então, de vocês. Ao invés de você falar, por exemplo, eu não gosto quando você me toca em tal parte, por exemplo. Não usa o não.
porque a pessoa já vai criar uma resistência por causa desse não. É melhor você começar falando sobre algo que você gosta. Então, fala, eu gosto quando você faz assim. É melhor dessa forma. Então, você vai quebrando resistências e vai conseguindo demonstrar para o outro o que que você pensa, o que que você gosta, o que que você não gosta, né? O que é negociável, o que que não é negociável. Vocês vão entrar em acordo, precisa ter acordos, né? O que para um é importante, para o outro não é importante. Então, é preciso ter essa abertura. Gente, parece assim que é óbvio, mas é algo que realmente falta nos relacionamentos, nos casamentos. Essa comunicação. Porque se não houver essa comunicação, vai acontecer, e acontece muitas vezes, como eu já falei aqui, a mulher, né, ficar aí 20 anos sem sentir prazer, sem ter um orgasmo, porque não conseguiu se comunicar. Então, como eu creio aqui que a maioria que está aqui são pessoas que acreditam na família e que isso, como a Lili falou, precisa ser, sim, uma prioridade na nossa vida, né? A transformação, ela começa em nós, ela vai para toda a nossa casa, para depois isso transbordar na vida de outros, que é o que a gente está fazendo aqui. Um pouco que a gente já viveu, do que a gente está vivendo, e a gente crê que a gente vai viver ainda muito mais, né? Porque a gente está sempre buscando, sempre aprendendo. Aqui, ó, a gente está tendo uma troca. A gente está caminhando para o final. Eu não sei se... Ei, Lu! Não sei se a Lili vai voltar. Voltou. Para a gente caminhar para o final. E aí, coloque em prática esses passos que eu acabei de falar com vocês. Lili, acabei de passar os 3 passos. Ah, é legal. É o seu sinal que tá ruim? O viver no sítio tem umas ondas assim. Lili, fala aí de onde você tá falando, chovendo. pessoal, que eu acho que o pessoal nem sabe. É aqui de Angelina, no interior de Santa Catarina. Estou no meio da Serra Catarinense, inclusive há previsão de geada e gelo mesmo, agora dia 13, então vocês vão ver na televisão aí tudo só gelo, fica muito legal aqui. Dá 0, 1, -1, -2, muito legal. Essa semana esquentou, semana passada aqui em Belo Horizonte, né, Contagem, estava bastante frio, aí essa semana esquentou. Não, eu tô com o aquecedor ligado aqui, senão não dou conta não. Vocês iam me ver todo empacotado, só ficar o olhinho assim. Eu tô até aqui, sem manga, e tá tranquilo. Ô Lili, mas vou repassar aqui rapidinho os passos. A gente já até falou durante a live. O primeiro passo é criar, então, esses momentos, né? Colocar isso como prioridade, esses momentos do dia do casal, do diálogo, do namoro, esses momentos juntos. O segundo passo é a dessensibilização sistemática, que é o termo que a gente usa na terapia sexual, que é de começar, você não vai sentar, já pensou, então vem cá, vamos sentar aqui, então eu quero falar sobre a nossa intimidade. Não, você vai começar, né, por assuntos mais abrangentes da relação de vocês, e não é discutir TDR não, gente. É falar de momentos de viagem de vocês, de perspectivas, de sonhos, né? Do que vocês ainda vão realizar, como foi lá no início, como que era bom, o que gostaria de reviver, falar da relação de vocês, até se chegar na intimidade. O papo vai esquentando, né? Então, precisa começar, ter essa dessensibilização para introduzir o diálogo, o assunto, você já vai ter uma intenção, você já vai ter trabalhado isso, você já vai ter uma energia positiva, uma escutativa, um olhar sem julgamento, né? E aí o terceiro passo entra nessa comunicação não violenta, de você chegar e falar da sua necessidade, e não apontar para o outro, né? Ali já, porque você faz assim, eu não gosto, você quer que eu faça isso e eu não quero. Não, fala qual que é a sua necessidade. Fala aquilo que você gosta, enfatiza aquilo que é bom. Ou né, se
não tá bom, o porquê não tá bom para você. Porque sexo é um reforço, e seja ele positivo ou negativo, é um reforço, né? Então, para começar, esses 3 passos: criar esse momento, trazer essa comunicação dessa forma dessensibilizada desses assuntos e trazer essa comunicação não violenta. Querer sim olhar para a alma do outro, despir a alma um do outro. Porque despir a roupa, quase todo mundo faz tranquilamente, né? Mas esse olho no olho, olhar na alma e falar o que verdadeiramente pensa, falar aquilo que precisa, o que está precisando melhorar, né? Eu dei esse exemplo do orgasmo porque isso acontece muito com as mulheres. E mesmo, gente, né, se tem aqui mulheres que não tiveram orgasmo, também não se cobrar, porque o se cobrar também demais, que a gente fala aqui, fica parecendo algo assim obrigatório para todas e obrigatório em todos os momentos de intimidade. A gente precisa entender que sexo não é só penetração, né, de genitálias. É muito mais que isso. É um toque, é um cheiro, é um abraço. É, assim, é um momento do casal que vai muito mais além. E quando a gente explora tudo isso, né, e depois se culmina, as coisas vão fluindo mais fácil. Porque chegar a pensar que é só um encontro de genitália e que eu tenho que chegar num lugar que eu nem sei o que é, que falaram que é orgasmo, né? E ter aquela obrigação, você falou da permissão, falou de culpa, 2 fatores, não é o tema aqui, mas vou fechar falando, 2 fatores que impedem muito as mulheres de se ter prazer é a culpa e a ansiedade, né? Porque tudo começa na mente. Então, a gente precisa trabalhar a nossa mente, trabalhar essa comunicação com o casal. Começa tudo em nós, né, Lili? Esse processo. Ah, César, gente! Que lindo! Ei, César? Esse processo começa em nós, né, Lili? E aí depois vai sim ali atingindo quem está à nossa volta, é o nosso cônjuge, é os nossos filhos, a nossa família sai ganhando, que é o nosso maior tesouro aí. Vamos fechar, o César chegou no final, mas nós vamos deixar essa live salva, não vamos, Lili? Vamos sim. Agradecer o convite, é sempre uma honra para mim estar podendo, de alguma forma, conversar com você, porque eu falo que a sabedoria, a edificação, ela tá, e quando você acha uma mulher sábia, que você percebe, óbvio que a gente aprende com todas as pessoas, um grande poder é também entender que acredito isso. a gente aprende, se a gente realmente está com a escuta ativa ligada, você percebe que Deus está comunicando com você o tempo inteiro e ele usa pessoas. Então, é ficar atento a tudo que está acontecendo. Se você está em conversação, em uma intimidade muito grande com Deus, é interessante. Acho que esse ponto fechar aqui, ó, falando. E para mim, o que é a sexualidade, eu entender o meu feminino, eu entender essa permissão que eu me dou de sentir prazer, de prazer amplo, pleno, a gente acessa realmente Deus, porque Deus ele nos projetou para isso. E essas dores que a gente sente, tudo, ainda não é um treinamento nosso, é só nosso. Não é, a gente fica muito colocando assim, o meu deserto, eu vou ficar aqui porque Deus quer que eu fique. Deixa eu te falar, as provas, quem determina o tempo que vai demorar nela, somos nós mesmos. Então, assim, às vezes você está numa aprovação dentro do casamento, você fala, ai meu Deus, eu estou aqui nesse meu deserto, mas vou ficar aqui até quando você quiser. Não é sobre ele querer, é sobre você fazer algo para sair. Ele já te deu tudo, literalmente. A questão é que quando eu não acesso isso, eu não tenho a sensibilidade. Então, se eu tenho a sensibilidade de sentir o que o meu marido está sentindo, de perceber o meu marido, gente, a gente não está percebendo o marido. Eu assisti uns filmes esse dia, eu achei assim, falei, gente, tá isso. Você olha, as pessoas não estão percebendo umas às outras. Então, como que eu vou perceber Deus? Como eu vou perceber Deus se eu não percebo nem as pessoas e Deus fala pelas pessoas?
Então, a intimidade que a gente está falando aqui para você buscar, para a gente buscar, para a gente se aprofundar, é assim, ó, você sente o Espírito Santo, você arrepia pelo corpo inteiro, o tempo inteiro dentro de casa, o Espírito Santo habita em você. Então, falar sobre essa intimidade da família é essa permissão completa. Aí Deus está habitando. E a gente, às vezes, faz o contrário, acha que é pecaminoso, acha que é algo... E aí a gente vai tirando essas permissões, contando umas historinhas que não faz sentido nenhum. Então, eu falei agora, eu já revivi a vida, a família de vocês, a família de vocês agora, nesse momento, ela está viva. Então, saindo dessa live, assim que a Kênia dá o ok, que terminou, vai lá, você vai ver, é diferente quando você está presente na comunicação, quando você está se doando. A comunicação é muito sobre doação, mas doação real. Por exemplo, você tem no estágio da comunicação, você vai olhar, você vai observar. A primeira coisa é a observação, a escutativa está na observação. Depois disso, você vai observar qual é o seu sentimento frente àquilo, para que o seu sentimento não comprometa, porque às vezes eu olho para uma pessoa que eu nunca vi e falo que não gosto dela, que elementos eu tenho para dizer que eu não gosto dela? Eu não observei que a pessoa lembra alguém que eu não gosto. E o fato de lembrar inconsciente de alguém que eu não gosto gera em mim um sentimento de repulsa. Então, segundo passo é esse. Terceiro passo, eu olhei para o meu sentimento, eu observo qual é a necessidade que eu estou tendo naquele momento. Porque eu estou com necessidade de quê? Eu estou conversando com meu cônjuge, eu que estou precisando de abraço. E aí você comunica isso. Quando você chegar na fase de fazer o pedido da conversação, por exemplo, que a Kênia trouxe toda essa estrutura, se você faz isso na hora de comunicar, que você percebe tudo isso, é o momento certo, é adequado, ele está sozinho, não vou constranger ele, eu não vou ficar constrangido. Aí você fala, amor, tem algumas coisas, ou a forma que você conversa comigo, algumas coisas que me fazem não ter vontade de fazer sexo, eu me sinto mal, eu me sinto abusada, por quê? Porque eu não estou no momento de me permitir. Eu queria que você entendesse que essas ações que você faz me fazem sentir assim. Gente, isso é muito diferente. Eu estou falando do meu sentimento. Não tem quem não acolha. Agora é diferente se eu me comunico com agressividade, se eu jogo a responsabilidade para o outro, se eu não acusando, né? Acusando, aí você fecha a comunicação. Então, assim, gente, saia daqui entendendo. Porque eu gosto, assim, cada live que a gente faz é um momento realmente que o Espírito Santo ele está aqui habitando em nós. Quando a gente está falando disso, a gente está estruturando família, a gente está costurando realmente dentro da família. Você não tem noção o quanto isso aqui é de sedimentar a sua casa. É realmente fazer a sua casa ficar em rocha. Ô Lili, foi muito, muito, muito bacana o que você trouxe, porque quando eu falei assim, começa na gente, e aí você falou assim, e o Espírito Santo habita em nós. Como, Lili, quando eu comecei a ter mais intimidade com Deus, como o meu olhar para as pessoas começaram a mudar e os meus relacionamentos começaram a mudar. Não só na minha casa. Todos os meus relacionamentos. Então, você trouxe da sexualidade e do feminino, isso vem muito dessa conexão com Deus, da gente saber quem nós somos em Deus. E outro ponto importante que você falou, dos vales e do sofrimento, acredita, Lili, levando aqui para a área da sexualidade, tem pessoas que vivem em padrões de sofrimento, porque teve esse aprendizado de viver uma vida de sofrimento. Quando chega na hora do sexo, para ela é normal sentir dor, não ser bom, ser sofrido, ser doído. A pessoa ela vive uma vida de sofrimento. Então ela precisa, né, ela merece, na verdade, aprendi isso com o meu mentor César, ela merece ter uma consciência diferente, um olhar diferente para isso tudo, sabe? Porque ela vai levar essa dinâmica para a intimidade. Então achei bem importante quando você trouxe esse ponto, porque existem muitas mulheres sofrendo, mas porque vivem uma vida de uma dinâmica de vida sofrida. E leva isso para a cama. Mas é possível mudar isso. E tudo começa em Deus, né, Lili? Com certeza. A gente é rainha, é só receber. Gente, é só você aceitar. Eu falo que a gente só não recebe porque a gente fica resistindo. Vamos só tirar a resistência. Tira
o que você colocou aí. Eu não sei quais foram os muros que foram construídos, mas vamos pegar... Gente, vou terminar lembrando como eu era, né? Vamos pegar aqui, ó, pegar uma bombinha, não vou falar granada, porque senão agora a gente pegar uma granada. Deus só faz assim, ó, e joga, explode, e tá, e vai ser feliz. Deus fez a gente para ser feliz. Vai pegar sua coroa e vai ser glamurosa, majestade aí, ó. E graças a Deus por esse momento, né, Lili? Permitir a gente estar aqui hoje. Como você falou, eu sempre falo isso também. Nós só temos o hoje. Então, obrigada a cada um que esteve aqui. Eu vou deixar a live salva. E aí você pode compartilhar essa live. Siga lá a Lili também. É uma mulher maravilhosa, né? Com essa família aí que me inspira demais. E que já viramos amigas, né, Lili? Com certeza. À distância. E louva a Deus também pela sua vida, pela sua família, viu? Obrigada. Gratidão a Deus, então, por tudo isso aqui, gente. Um beijo. Obrigada, Lili. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente.